Flamengo conhece possível adversário das quartas de final na Copa Libertadores. Grêmio e The Strongest estão classificados e um dos dois times poderão cruzar o caminho do Mengão logo nas quartas de final da Libertadores. No último domingo, o Flamengo conquistou um feito inédito pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Tite atropelou o rival Vasco da Gama por 6-1, tornando a maior goleada na história do time da Gávea sobre o Gigante da Colina. De quebra, os 3 pontos conquistados foram suficientes para o mais querido terminar a rodada no topo da tabela. O time carioca está em momento especial na temporada. O atual campeão estadual já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e também para as oitavas da Libertadores, passando em segundo lugar no Grupo E. E pelo Brasileirão, assumiu a liderança com 14 pontos na última rodada. De olho na Libertadores, as únicas 2 vagas que não tinham um classificado era pelo Grupo C por conta de 2 jogos atrasados pelo Grêmio em função das enchentes do RS. A disputa pelas vagas estavam entre a equipe gaúcha, o Huachipato do Chile e The Strongest da Bolívia. O jogo do Grêmio no Chile na última terça-feira, 4, definiu o último classificado para as oitavas da Copa Libertadores, que pode entrar no caminho do Flamengo já nas quartas de final. O Imortal venceu o Huachipato por 1-0 com um gol de Diego Costa. Com 9 pontos conquistados, o time de Renato Gaúcho não pode mais ser alcançado pelos chilenos nem pelo Estudiantes no Grupo C da competição. Ou seja, no jogo contra os argentinos no sábado, a definição será apenas pelo lugar da chave. Se vencer, o Grêmio será primeiro colocado no Grupo C, enfrentará o Peñarol e se posicionará do lado da chave em que está o Mengão. Se empatar, só será primeiro se o empate for por pelo menos por 2-2, pois teria vantagem no número de gols marcados fora de casa, no caso, 2-1 em relação ao The Strongest. Em caso de derrota do time gaúcho, será o time boliviano o primeiro colocado do grupo. Então o Grêmio enfrentaria o Fluminense e estaria do outro lado da chave. A definição será conhecida no sábado, 8 à noite. Com 10 dias de preparação, o próximo duelo do time de Tite será justamente contra o Grêmio, que é um dos possíveis adversários em caso de classificação para as quartas de final da competição continental. O líder do Brasileirão com 14 pontos tem ótima oportunidade de conquistar mais 3 pontos, pois joga no Maracanã diante de um time que joga 2 vezes durante os 10 dias sem jogos do Flamengo e pode estar desgastado, forçando o treinador Renato Gaúcho poupar alguns titulares. A partida será na próxima quinta-feira, 13, e terá início às 20 horas. Flamengo entra em consenso para assinar acordo com Florentino Pérez no mercado. Mengão vai buscar reforços de qualidade para o técnico Tite ficar muito feliz no segundo semestre. A diretoria do Flamengo vem trabalhando para buscar novos reforços no meio deste ano. O presidente Rodolfo Landim deseja ganhar os principais títulos antes de encerrar seu último mandato no clube. Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista, tem respaldo para buscar os melhores jogadores que estão dentro do orçamento financeiro do Mengão. A ideia é trazer até 4 novos atletas. Saídas também podem acontecer, mas a ideia do Mengão é não perder nenhum atleta importante do elenco. Há sondagens por jogadores como Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, mas sem nenhuma nova proposta. Acordo com o Real Madrid. Para o meio de campo, o rubro-negro vai buscar um empréstimo de Reinier Jesus, cria da base do clube e que pertence ao Real Madrid. O atleta ainda está tentando buscar seu espaço na Europa, mas sem sucesso até o momento. Como tem uma boa relação com Florentino Pérez, o Mengão buscará um acordo com os merengues para ter a cria de volta, haja vista que o atleta poderia ser uma boa opção para o sistema ofensivo. O presidente do Madrid está disposto a fechar um acordo com o rubro-negro. Reinier Jesus brilhou no Flamengo em 2019 e foi comparado por Jorge Jesus com Kaká, último brasileiro bola de ouro, pentacampeão mundial pela seleção brasileira e que foi ídolo do Milan da Itália. Diferentemente do Vinícius Júnior, Reinier logo foi emprestado quando chegou ao Santiago Bernabéu. Foi para o Borussia Dortmund, onde pouco jogou, e está atualmente no Frosinone da Itália. O Fla tentará sua contratação por entender que ele pode ser muito útil. Reinier tem apenas 22 anos, ainda é um garoto e que pode dar a volta por cima jogando no Flamengo, onde conhece todo mundo. Nas redes sociais, a torcida flamenguista aprovou o negócio e espera que a contratação seja realmente fechada. O Mengão chegou junto para fazer um bom mercado neste meio do ano. Carlinhos tem situação exposta no Flamengo por auxiliar de Tite, processo de recuperação física. O atacante foi contratado na última janela de transferências e soma poucos minutos em campo no rubro-negro carioca.
No último domingo 2, o Flamengo goleou o Vasco por 6-1, e esse resultado deu o que falar. Um dos assuntos que chamou atenção em relação ao rubro-negro carioca foi o fato de que o atacante Carlinhos não foi nem relacionado para o clássico. Muitas especulações surgiram sobre o atleta. Ele não vem jogando e desde que chegou, somou apenas 58 minutos em campo. Apesar disso, ele vai ser inscrito na segunda fase da Libertadores, o que comprova que ele está nos planos de Tite. Situação confirmada sobre o jogador. Após o jogo, Matheus Bachi, auxiliar de Tite no Flamengo, explicou o motivo do atleta não ter sido barrado e não ficar nem no banco de reservas no clássico contra o Vasco. Foi revelado que ele está com problemas físicos e passou por um processo de recuperação. A tendência é que no próximo jogo ele já tenha condições de atuar. O Carlinhos está em processo de recuperação física. Ficou doente, variou, não conseguiu fazer os trabalhos. Não é nem opção técnica, é opção mais de não ter se recuperado e não estar apto 100% pro jogo. Foi mais nesse sentido. Acho que ele vem há uma semana se recuperar, sem conseguir um trabalho sequencial, explicou o profissional. É mais nesse sentido. A gente espera já que na quinta-feira, 06, na reapresentação, ele já trabalhe com o grupo e esteja pronto, à disposição para o jogo contra o Grêmio. A aceitação foi boa. O grupo costuma receber muito bem os atletas que chegam, completou o auxiliar. Carlinhos está nos planos. Ainda na coletiva, o auxiliar da equipe confirmou que o centroavante, apesar de ainda não ter tido muitas oportunidades e minutos no CRF, está nos planos do Mengão e deve ser peça que terá espaço no time em breve. Ele está muito feliz. Ele trabalhou bastante, precisava de um acréscimo físico. Vai estar com a gente a partir da quinta-feira, 06. Então ele já deu a resposta e sabemos que vai dar durante o campeonato, concluiu Matheus Bachi. Ontem, 4, a equipe de reportagem do Bolave Brasil trouxe que alguns times do Brasileirão Série B fizeram sondagens pelo jogador flamenguista, mas a diretoria do CRF garantiu a permanência dele e não pretende liberá-lo. Landim conclui venda de atacante do Flamengo para a Europa e mantém 32% do passe. A quantia cairá nos cofres rubro-negros em julho, mês em que passa a valer o novo vínculo do atacante com o time europeu. O Flamengo, sob a gestão de presidente Rodolfo Landim, tem se notabilizado por fazer boas vendas ao futebol europeu nos últimos anos. Nesta terça-feira, 4, mais uma delas foi concluída com um clube português. A diretoria conseguiu fechar negócio e o clube embolsará 500 mil euros, 2,87 milhões de reais, pela venda do atacante André, de 22 anos, ao Estrela da Amadora de Portugal. O acordo já tinha sido fechado há semanas, mas hoje oficializou. A quantia cairá nos cofres rubro-negros em julho, mês em que passa a valer o novo vínculo do atacante com o time europeu. O G foi o primeiro a dar a informação, confirmada pela reportagem do Bolave Brasil. A venda de André foi acertada em abril, mas o Estrela Amadora optou por manter o sigilo até o fim do campeonato português para que pudesse focar na reta final da competição, onde o jovem se destacou. Mais detalhes. O novo vínculo do jogador com os portugueses que compraram 60% de seus direitos vai até julho de 2028. Ainda na operação, foi acordado que o Flamengo preservou 32% de seus direitos econômicos. Outros 8% ficam com o América, clube que ele defendia antes do rubro-negro nas categorias de base. André teve poucas oportunidades nos profissionais do Flamengo, principalmente em estaduais. Sem conseguir deslanchar na Gávea, foi emprestado ao Estrela Amadora em agosto de 2023. Pelo clube europeu, marcou 4 gols em 28 jogos e foi peça importante na trajetória do time português. O Flamengo também está perto de negociar outro jogador com o Estrela Amadora. O volante Daniel Cabral deve seguir o mesmo caminho do companheiro nos próximos dias e a negociação está bem avançada. Flamengo e Estrela Amadora finalizaram a troca de documentos para a transferência de Daniel Cabral. O volante assinará um contrato de 4 anos com o clube português. Fla liberou o jogador de 22 anos sem compensação financeira, mas manterá 50% dos direitos econômicos do atleta. Reunião entre Pedrinho e Felipe Coutinho acontecerá nesta quarta. A reunião entre o presidente Pedrinho e o meia Felipe Coutinho, anteriormente marcada para terça-feira, 4, será realizada nesta quarta-feira, devido pedido do jogador. Apesar da goleada sofrida pelo Vasco da Gama contra o Flamengo no último domingo 2, o atleta Felipe Coutinho continua seu desejo de retornar ao Cruz-Maltino. O meia brasileiro, atualmente jogador do Aston Villa e emprestado anteriormente ao clube árabe Al Duhail, não se abalou com a derrota sofrida no clássico pelo Campeonato Brasileiro.
Sendo assim, a reunião com o presidente Pedrinho, primeiramente marcada para amanhã de terça-feira, 4, será realizada nesta quarta-feira, 5, devido pedido do jogador. Visto o jogo de domingo, de acordo com a exclusiva do canal Mídia Vascaína, o resultado da partida não alterou de maneira alguma sua vontade de retornar ao Vasco da Gama, clube formador do atleta. Apesar de surpreso pelo placar final, o confronto só evidenciou no atleta o desejo de retornar ao Vasco e conseguir reerguer o clube, que busca trazer novas contratações e melhorar o rumo deste ano. Visando trazer novos reforços, o Gigante da Colina irá realizar uma operação financeira emergencial buscando enxugar o elenco e poder dar um alívio no valor salarial total, como informou primeiramente o portal Atenção Vascaínos. A medida procura concretizar os pagamentos previstos para 2024 e também preparar o clube para realizar uma boa janela de transferências que abrirá em julho deste ano. Dessa forma, além do acerto necessário entre o atleta e o Vasco da Gama, Coutinho terá que rescindir seu contrato com o clube inglês, onde tem contrato até o final de 2026. Assim, caso sejam concretizados estes pormenores, o atleta buscará retornar ao clube onde tudo começou na sua carreira profissional, buscando reerguer a equipe carioca que neste momento vive um período conturbado dentro e fora de campo.